Sorá, que são Parashot, Mehubarot, elas são lidas juntas. Estamos no livro Vaikra, Levítico, em hebraico, e Shamou. É um livro de conexão, de vínculo. São leis dos levitas, tribo dos Koanim, né, os Koanim, tribo dos levitas, os sacerdotes. Eles têm a função de cuidar do templo, dos sacrifícios e de saber o que está puro ou impuro e como restabelecer a pureza das pessoas, das coisas. Na paraxá passada, falou-se sobre as regras de kashrut, o que é permitido, o que não é permitido comer, regras de abates, entre tantas outras. Ou seja, do que é permitido se colocar para dentro, não pelo ponto de vista dietético, saudável, nutricional, mas pelas regras estabelecidas por Deus. Essa paraxá começa com Deus mandando Moisés falar com o povo que, quando uma mulher conceber, tasria, e der à luz a uma criança, e que, se for menino, em 7 dias ela está afastada, e no 8º dia deve fazer o Brit Milá. Ela deve ficar afastada do santuário e não poderá tocar em nenhuma santidade por 33 dias. Se for menina, tem que ficar afastada 2 semanas e estará impura por 66 dias. Ela teria que ficar 66 dias afastada do santuário. Depois desse período, ela traria um cordeiro para oferta de elevação, um pombinho, uma rola por sacrifício de pecado, mas, se ela não tivesse posses, poderia trazer 2 rolinhas, 2 pombinhas, estava de boa. Mas, assim, impressionante, né? Por que é o dobro com mulher, né? Mas está lá. Depois desse capítulo, a paraxá segue falando da lepra, ou seja, daquilo que o corpo apresenta como um sinal de desequilíbrio e de como o sacerdote deve diagnosticar o problema em todas as providências que ele deve tomar para afastar a pessoa, caso ela esteja acometida da tsarat. Se a pessoa está pura ou impura, assim como a casa e os utensílios. Na verdade, né, a paraxá está sempre associada a essa questão da tsarat, que não é uma lepra real, uma tradução que foi feita, mas é uma doença espiritual. Aliás, na Torá não se fala de doenças, né? A gente aqui não está falando de rolim, a gente fala, né, rofer rolim, não é sobre isso. A gente está falando de uma questão espiritual e que só o sacerdote era capaz de ver e diagnosticar. Mas essa é uma doença que se apresentava na pele, mas ela também podia se apresentar na casa, nas paredes, nas roupas e na pele também. E é interessante a gente lembrar que a pele, né, embriologicamente falando, embrionariamente falando, ela é do mesmo tecido do sistema nervoso central. É como se a nossa pele fosse um grande tablet, né? Imagina quantas sensibilidades a gente tem ao toque, é uma formiguinha em cima da gente. Então, a gente um maior órgão é a pele, e ela é extremamente sensível, tem milhões e milhões de receptores, mas é da pele que se fala nessa paraxá. Mas a gente vai ver que não é só de uma doença, mas que as doenças psicossomáticas, elas se manifestam muito na pele, né? Muitas vezes a gente acha que está tudo bem, é um sinal que se apresenta na pele, no estômago, no corpo, de alguma forma que a gente atenta. Alguma coisa não está boa, estou estressado. Eu, pelo menos, sou uma delas, eu tenho psoríase. Quando a minha psoríase... caramba, estou over, estou precisando segurar. É uma doença que não é provocada por mim, é uma doença autoimune, mas, obviamente, ela se manifesta em momentos que o estresse está mais elevado. Mas a gente precisa olhar, escutar, né? Mas, naquela época, era o rabino, era o sacerdote que tinha esse papel. Então, as doenças estavam ali nesse formato. E ele também tinha que apontar os caminhos para a cura. Agora, a referência principal que a gente tem em relação à lepra, que aparece na Torá, é o episódio de Miriam, quando ela conversa com o irmão Aron, e ela fala mal de Moisés. Quando ela fala mal de Moisés, ela fica coberta de lepra, dessa tsarat. E, então, essa doença ficou sendo relacionada a Lashon Hará, a fala má, né? Que pode ter vários tipos. Ou você falar mal mesmo, ou você falar uma mentira, ou uma maledicência,
ou alguma coisa que esteja relacionada a diminuir o outro, né? Falar mal de alguém e diminui a potência desse alguém, diminui enfim, fugiu assim, a dignidade da pessoa, exato. Então, a má língua estava relacionada a isso, mas Moisés pediu para Deus para curar a irmã, né, Elfa-Rehaná, e ele curou. Poderia hoje a gente ficar falando mais dessa língua má, né? A língua má, ela começa com ainará, com mal olhado. Normalmente, quando a gente fala mal olhado, a gente pensa na inveja do outro, que o outro está olhando para a gente, que tem inveja. Mas, para a tradição, o verdadeiro sentido de ainará, de mal olhado, é quando nosso olhar para alguma coisa é ruim. E quando o nosso olhar é ruim para alguma coisa, a gente tem pensamentos ruins, a gente tem impulsos ruins, e é óbvio, um lachonará, tem uma fala ruim sobre as coisas. A gente tem que prestar atenção nos nossos olhos. Mas eu fiquei pensando na palavra mesmo, tasria, que vem da raiz zerar, sêmen, que é a raiz da palavra semente, por exemplo. Ou seja, quando uma mulher estiver semeada e der à luz, assim que começa a Parashá. Zerar também quer dizer descendência. Porque depois de dar à luz, um momento tão sublime de trazer a vida, após um período da mulher ser tão doadora de si, do seu corpo, por que cargas d'água ela teria que fazer uma expiação, oferecer sacrifícios de expiação? Vamos ver que isso não se trata de um pecado, né? Não é sacrifícios para a expiação de pecados. Os sábios lembram que engravidar e dar à luz é um momento muito especial, um estado, como se dizia, um estado interessante. Um momento de transformação do corpo, do espírito, um momento de abrir espaço para o novo, para a surpresa, para o risco de não saber o que será. É sempre uma dúvida, o que vai acontecer comigo, o que me espera no futuro. Momento de alegria, mas um momento de muita tensão e medo. Chega o parto, momento ápice de tensão. Tensão que encontra a fronteira entre a vida e a morte. Momento que dá vontade de desistir, mas que não é possível voltar, só resta atravessar. Tudo pode passar na cabeça no momento de desespero. Ali a semente se quebra e nasce o bebê. Mesmo que tudo tenha saído bem, a mulher entra num blues. Até mesmo pode acontecer uma depressão. Seu corpo é uma usina de hormônios, que após o parto se modifica inteiramente. Agora repleto de outros hormônios que a farão se conectar com o bebê para cuidar e alimentá-lo. Ela está impura, não no sentido de sujeira, mas no sentido de não disponibilidade. Ela precisa se resguardar. Dizemos em nossa língua que é um período de quê? De resguardo. Nossa, é muito necessário, né? É fundamental, necessário esse cuidado com a mãe. Cuidar de quem cuida, de quem cedeu seu corpo por 9 meses e ainda está se adaptando às mudanças desse ciclo. Então, aqui, acho que é importante a gente lembrar que impureza, que a mulher está num estado impuro, como aparece em Metsorá, que quando fala das regras da menstruação, as regras quando o homem tem uma poluição de sêmen, o quanto que ele está impuro, precisa se afastar e ficar resguardado por tanto tempo, e depois fazer o banho ritual até poder voltar à comunidade. Então, tem várias situações, mesmo com fluxos, etc., são secreções que podem estar no corpo, que ali eram tidas como, não como impurezas no sentido da sujeira, mas do resguardo. Zerah, assim como a semente que foi plantada na terra, tem a força de romper a casca, clipar. Temos que ter força diariamente para quebrar nossa inércia e nos dispor a mudanças. Nosso coração é quebrado muitas vezes durante nossas vidas. Passamos muitas decepções, dores, dificuldades. Mas é justamente dessa quebra que podemos renascer e brotar para um ensinamento, uma nova etapa, uma elevação. O momento da instabilidade e crise é um momento de impureza. É disso que os sábios estão falando. Pois ficamos contaminados de pensamentos e sentimentos que são difíceis de admitir. Nunca mais vou ter filho, nunca mais vou passar por isso,
No momento de dor, contaminados por ela, nossos julgamentos não são neutros. Nossa imunidade espiritual está muito em baixa e, por isso mesmo, estamos nesse estado de impureza, de tamé. Reconhecer isso é muito difícil. Freud dizia que, em 3 ocasiões, o indivíduo se volta inteiramente para si, para o seu próprio ego, na dor, no sono e no luto. Quando você está morrendo de sono, você não quer conversa. Quando você está com dor, você não quer conversa. E quando você está no luto, também não. Tamé-Hu tem a gemátria 61 mais 1, que é contaminado. Eu, ego. 62 é Ani. Quando estou voltado só para mim, estou em estado tamé, impureza. E a gente tem Tahor-Hu, gemátria 231, mais 1, Hu, 232. São 22 letras do nosso alfabeto, vezes 21, vezes 21, dá 231 possibilidades de combinação, que é os tijolos básicos da nossa língua, que permitem milhões de possibilidades de aprofundamento e de midrashim, e de possibilidades de interpretações além do significado literal. Pelo Zohar, esses 231 querem dizer portais, que são justamente as combinações dessas duas letras, 2 a 2. Elas nos abrem essa compreensão para o que não é literal. Por isso, chamamos a nossa língua de Lashon HaKodesh, língua sagrada. O que isso tem a ver com a nossa lepra espiritual ou com essa tsarat? A má língua tem poder de uma espada. É comparada a uma flecha que tem longo alcance. Mata quem fala, de quem se fala e para quem se fala. Zera HaKodesh, semente sagrada. Cada palavra é uma semente. Cada um de nós precisa ter responsabilidade naquilo que planta, naquilo que diz, pois a má língua mata e destrói, mas a boa semente, regada e cuidada, traz bons frutos e alimenta a alma. Hoje vivemos, como nunca, o perigo de Lashon Hará a todo instante. Somos acometidos por notícias, fake news, mas Lashon Hará não se trata apenas disso. As falas dissimuladas, as agendas pessoais que impregnam as intenções de cada comentário. Verdades ditas com maledicência. As fofocas. E, hoje em dia, nas redes sociais, onde não há mais o trabalho de disfarce, onde o território é livre, para que, abaixo do manto da liberdade de expressão, os conteúdos mais inapropriados são propagados, estimulando a possibilidade de disseminação de ódio e violência. Basta clicar em alguma coisa suspeita, o algoritmo se encarrega de fazer todo o resto por você. Temos aulas de racismo, misoginia, antissemitismo, conteúdos de intolerância LGBTQ, todas as naturezas, e o pior que as empresas responsáveis por tudo isso dificilmente se manifestam ou tiram do ar esses conteúdos. Nossa tradição tinha um sacerdote, a figura sábia, capaz de encontrar as doenças psicossomáticas, as doenças da alma, e sabiam que começava pela língua, pelo olhar. Era o GPS espiritual para corrigirmos nossos caminhos quando estávamos perdidos e nos achávamos cobertos de razão. Eu acho que essa coisa que a gente usa, a gente está coberto de razão, é a nossa tsarat. Razão pode ser uma grande tsarat. Na verdade, é isso, estamos cobertos de verdades. A doença continua nos dias de hoje. Não vamos ao dermatologista para isso. Às vezes vamos ao terapeuta, ao rabino. Estamos doentes de quê? Muito ego, muita fala a serviço do nosso ego. A gente vai no nutricionista, a gente vai no endócrino, a gente vai vendo nossa bioimpedância de massa muscular, de massa magra, de massa... Mas a gente devia ter uma bioimpedância de massa espiritual, né? Porque ela pode estar muito embaixo. Só que a gente não tem essa tecnologia, a gente devia, né? Acho que a gente está aqui para aumentar a nossa massa espiritual, que seria muito bom.
E ela é uma massa, com certeza, bastante consistente. Mas, hoje em dia, estamos comemorando a independência de Israel. Um dia que poderia ser apenas de alegrias, mas vem junto com aquela série de sentimentos, muitas vezes contraditórios, difíceis. Estamos sofrendo com tudo o que está acontecendo em Israel. Precisamos de soluções duradouras. Mas as coisas, quando começam como começaram, fomos, dia 14 de maio de 1948, nós fomos fundados aqui, e depois, logo em guerras, nos defendendo e criando mais territórios, e, com isso, confusões, mais confusões. Eu fico me perguntando o que poderíamos fazer que não piorasse as coisas. Que postura precisamos ter para não incitarmos o ódio e as revanches? O que eu posso fazer para entender sobre a complexidade das coisas e não ser bobo ou naif, achando que só um lado tem razão? Quando cada lado se acha coberto de razão, tsarat, ego, vaidade, nos colocamos no lugar do outro e, pior, nossa memória esquece rápido e buscamos justificativas e para continuarmos sempre certos. Vamos comemorar, mas, no meu ver, com a esperança de dias melhores, um futuro de shalom para todos, em cada canto desse planeta, porque não existe independência, somos todos dependentes uns dos outros, e o resto é lachon, como dizia minha avó. Minha avó, quando a gente começava a falar demais, começava a falar, isso é lachon, lachon. Que possamos nos auditar nossas tsarat, nossa fala, nossas intenções, nosso olhar, e dar tempo para a nossa boca não ser mais rápida que nosso pensamento e nosso coração. Shabbat Shalom.